Olha, de hoje até o dia 2 de novembro, nós vamos mostrar aqui no Esporte Espetacular uma série de reportagens que vai trazer um tema muito questionado, principalmente depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo. A renovação do nosso futebol, do futebol brasileiro. Aonde o sonho começa? Por que é tão difícil se tornar jogador profissional? Como proteger os nossos jovens talentos? O repórter Eric Faria começa agora a responder a essas e outras perguntas. O futuro em jogo. O talento ainda existe? Os grandes clubes não revelam mais craques como antes? Os jovens talentos vão embora cedo demais? O Esporte Espetacular vai te levar a campos de várzea, campos esburacados, campos perfeitos. Você vai se informar e se emocionar com histórias de brasileirinhos que buscam no futebol uma vida melhor. O difícil momento de ouvir o não depois de uma peneira. A relação com agentes e investidores. O que pensam os treinadores e dirigentes que trabalham com os jovens. A presença de olheiros europeus em busca das nossas melhores promessas. Os planos da CBF para não perder os talentos para outras seleções. Em uma série de 4 reportagens, faremos uma análise profunda das divisões de base do futebol brasileiro. É a série A Base, que você assiste a partir de agora. A bola no pé descalço. E na cabeça, aquele desejo de muitos brasileirinhos. Pegar futebol, pegar futebol. Favela São Marcos, Salvador, Bahia. A terra batida é terreno fértil. A colheita está nas mãos desse abnegado. Paulinho vive há mais de 20 anos na comunidade e, com pouquíssimas bolas como ferramentas, plantou um sonho. Um time de futebol amador que se tornou um projeto social que virou uma janela para crianças e adolescentes enxergarem outros caminhos para uma vida melhor. Tem que ir em busca do sonho, né? Ajudar a família. Nessa pequena casa vizinha do campo, garotos entre 14 e 18 anos vivem alojados como se estivessem num clube. No acanhado quarto com 4 camas, conforto é uma palavra que não cabe naquele espaço. Aqui é apertadinho, né? Mas é no apertado que se forma um lugar grande. Os troféus conquistados em campeonatos amadores e as 2 refeições diárias atraem meninos e jovens para o time de Paulinho. Alguns deixaram as famílias em outras cidades do norte e do nordeste, porque ouviram dizer que naquele pedaço de terra batida, a bola costuma render frutos. Com a ajuda de Paulinho, se torna a gente um jogador e também um cidadão de bem. O meio-atacante Vander, revelado no Bahia, com passagem pelo Flamengo e agora no Vitória, recebeu essa ajuda. O lateral direito Léo, atualmente no Flamengo, foi outro que também cresceu sob as asas de Paulinho. Aliás, graças a Léo, o projeto ganhou algumas melhorias. Aprendi muito lá na escolinha de São Marcos, principalmente com o professor Paulinho, né, que até hoje eu tenho como pai. Léo sofreu com chantagens de empresários que queriam encaminhá-lo para o Vitória sem que Paulinho tivesse qualquer retorno. Desde o começo eu deixei claro que quem me levou para o Vitória foi ele, não foi ninguém. Não foi empresário, não foi ninguém, foi ele. Léo bateu o pé e só assinou com o rubro-negro baiano depois que teve a garantia de que Paulinho receberia parte do contrato. Atualmente, os clubes adotam critérios diferentes para repartir os direitos econômicos com os seus descobridores ou representantes. Em média, os valores variam entre 10% e 50%. A FIFA já decidiu que esse modelo está com os dias contados e prometeu anunciar mudanças no ano que vem. Além dos mais famosos, Léo e Vander,
outros jovens saíram e saem do projeto para times menores. Por exemplo, o Jacobina, que recém subiu para a primeira divisão baiana, buscou reforços no São Marcos. A gente teve com sonho desde criança, desde de infância, questão de jogador de futebol, ver vários jogadores aí bem-sucedidos. A gente tira força também quando vê dificuldade em casa, vê as coisas que estão difíceis, mas a gente tem que ter força para lutar, para conseguir um espaço melhor na vida. Levantam poeira, correm, pernas sincronizadas como num balé pela sobrevivência. A bola muda de direção e pode mudar o destino deles também. Eu corro pela minha família, tento buscar correr sempre por cada um que está torcendo por mim lá no Ceará. E é isso minha esperança e eu vou sempre buscar isso. Treinos diários, uniformes, exercícios, tudo muito elementar, básico. Esses meninos ganham uma rotina parecida com a que futuramente gostariam de encontrar nas categorias de base de um time de verdade. Tá bonito, tô gostando, vamos lá. E muitos foram, tentaram uma chance longe dali. Foram e voltaram. A competição é absurda. Em vários clubes da Série A, a relação candidato-vaga é ainda pior do que a de um vestibular para as universidades mais concorridas do Brasil. Na USP, o curso de Medicina em Ribeirão Preto, um dos mais disputados do Brasil, a proporção é de 62 candidatos para uma vaga. No Internacional, de janeiro a setembro, foram avaliados 3.914 jovens e só 22 aprovados. No Fluminense, 4.100 testes e só 28 entraram. Números parecidos no Atlético Mineiro, perto de 4.000 avaliações e só 25 conseguiram um lugar nas categorias de base do Galo. Nos 3 casos, para cada jovem aprovado, os clubes analisaram mais ou menos 160 candidatos. Mesmo assim, a esperança nunca desaparece. E a fitinha com os pedidos segue amarrada no punho. Eu tenho um sonho desde pequeno e a única coisa que eu sei fazer na vida é jogar futebol. Olho para minha família que sonha também em uma vida melhor, vejo minha mãe naquela situação, vejo meu professor precisando sempre de uma ajuda. E é isso que eu pretendo fazer, correr atrás do meu futuro e ser um jogador de futebol, uma pessoa bem-sucedida, um cidadão de bem. Um campinho de terra numa comunidade carente. Essa fórmula sempre deu muito certo para o futebol brasileiro. Mas a cada dia está mais difícil um jogador sair daqui para um grande clube. Muitos obstáculos, muitas tentações aparecem para interromper a caminhada. E os meninos nem sempre têm a paciência de esperar pelo que aquela terra batida pode oferecer. O dinheiro rápido do tráfico, por exemplo, faz vítimas regularmente. Perdi para a violência, né? Já perdi 2 atletas, fiquei muito triste, né? 2 grandes talentos e foi uma tristeza no bairro. Achou o tráfico, né? A violência e infelizmente não pôde estar aqui no projeto e acabou morrendo. Os que acreditam e conseguem um período de testes numa peneira, como essa que acompanhamos no Vitória, encontram um outro tipo de concorrência. O funil é muito apertado e no momento da avaliação não basta ser nota 6. É preciso apresentar algo acima da média. Clubes da primeira divisão têm entre 150 e 250 jogadores nas equipes de base, disputando campeonatos oficiais. O garoto que chega aqui, ele chega naquela situação, se eu pegar ele logo e colocar diretamente na categoria, ele vai ter dificuldade. O campo não é bom para dominar a bola, dar um passe. Os companheiros de time são, de certa forma, adversários. O tempo é curtíssimo e até para os observadores fica difícil enxergar virtudes nessas condições adversas. Muitas vezes, um talento pode escapar no primeiro momento. E por isso o Vitória tomou uma decisão para evitar perdas no próprio ninho. Ninguém de fora assiste a peneira. A gente percebeu, na verdade, que no período que estava tendo essa avaliação, os pais ficavam aqui e alguns responsáveis pelos garotos, e aí os aviãozinhos de empresários ficavam infiltrados
no meio dos pais, dos responsáveis. E aí chegava no menino, quando o menino saía, tirava os meninos do clube que vinham fazer avaliação. O pequeno espaço no portão mostra a imensa aflição de quem está lá fora. Outros tentam enxergar o teste por cima do muro. Muitas famílias depositam nos pés dos seus filhos a esperança da ascensão social. Como se os casos de craques consagrados que conhecemos fossem a regra e não uma minoria. De acordo com a CBF, 84% dos jogadores de todas as divisões ganham até R$1.000, ou seja, pouco mais do que um salário mínimo. O clima não é dos mais leves, tensão pura. Quando os meninos deixam o campo, esse é o único som que se ouve. A romaria quase silenciosa tem como destino aquela sala no segundo andar. Hoje, eles são praticamente invisíveis. No futuro, o futebol pode torná-los famosos, tirá-los da sombra. Como alunos que esperam pela nota do professor, os meninos sabem que esta prova só tem 2 resultados. E ninguém dessa turma foi aprovado. A quarta-feira, dia 13 de agosto, foi de decepção. Não desista. Tem potencial, tem qualidade, corra atrás. Entendeu? De repente não dá certo hoje aqui, dá em outro curso. Nesse caso, ouvir o nome é ouvir um não. João Gabriel, Adilson de Souza. 1 a 1, eles vão embora. Deixaram a sala por onde entraram. A porta de saída é a mesma que poderia levá-los para uma nova vida. 40 garotos chateados. E uma pergunta: onde encontrar o talento? Prédios, prédios, prédios. O crescimento imobiliário nas médias e nas grandes cidades brasileiras virou um assunto importante dentro de universidades que estudam o nosso futebol. Um arranha-céu a mais significa um campinho de várzea a menos. Um exemplo está em São Paulo. Na capital, são apenas 280 campos públicos mantidos pela prefeitura. Esta região, que hoje abriga o Parque do Povo, que oferece várias opções de esporte ao ar livre, já foi uma referência para o futebol de várzea paulistano. Na década de 60, esse parque chegou a ter 18 campos e outros locais da cidade. Temos dados de campos que foram recentemente também desativados e por diferentes motivos, seja para abrigar prédios residenciais, abrigar prédios comerciais ou para a construção de moradias populares. E a médio prazo, a formação dos nossos jogadores pode sim ser prejudicada. Quando nós consideramos o processo de formação do atleta, né, ele passa por fases, né? Cada fase tem a sua especificidade, tem seus conteúdos. E uma etapa muito importante são as capacidades coordenativas e as habilidades motoras básicas. E essas habilidades motoras básicas e essas capacidades coordenativas, o futebol de rua tem elementos que são fundamentais. E isso lá na frente vai ser muito importante para que o atleta possa montar, estruturar o seu acervo motor. Não se trata apenas de uma preocupação acadêmica. Técnicos que trabalham com as categorias de base também já perceberam o problema. Vem se esgotando os nossos talentos, o repertório motor vem diminuindo bastante e nos restou pegar esses jovens desde os 10 anos de idade, um pouco antes, e formar eles dentro do próprio clube. Não tem riqueza motora mais nos caras hoje. O menino chega... Você pode ter certeza que isso aí tem influência direta com o número de jogadores hoje que tem nos clubes aí. Mostramos a Emerson Ávila um vídeo. Olha aí que bacana. Descalço, sem camisa, olha pra você ver. E voltamos ao início. O talento bruto, pronto para ser lapidado. Uma esperança aos 10 anos de idade. Morador da favela São Marcos, onde mora o Paulinho, onde vivem meninos que têm no futebol um caminho para mudar uma vida carente de oportunidades. Geidson, nascido em 22 de abril, data do descobrimento do Brasil. Uma feliz coincidência. O menor da turma parece flutuar. Faz um golaço combinando velocidade, técnica, habilidade e malícia. Imagens assim nos fazem lembrar de craques que também na infância já aprontavam muito.
Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Robinho, Neymar. Não se trata de comparação, mas por que não acreditar que o Geidson pode ser um dia um grande ídolo? E o melhor, o apelido dele parece sob medida, Inho. Você acha que você joga bem? Acho. O que as pessoas aqui falam de você? Eu jogo muito. Você gosta mais de driblar, fazer gol? O que você mais gosta de fazer no campo? De driblar. Inho estuda pela manhã. Os pais passam o dia fora, trabalhando. A casa humilde é vizinha do playground, aquele pedaço de terra fértil. E como é divertido vê-lo jogando. O menino chamou tanta atenção que comentamos sobre ele com o Baiano, coordenador das avaliações no Vitória. Ele conhece até o Paulinho, mas não sabia do Inho. O Inho e o Talisquinha. Você dá risada? Tô indo agora aí almoçar com você. Eu passo aí, pego você os dois e trago aqui pro clube, pra gente botar pra treinar com o Edgar. Ah, o Inho tem um companheiro, o Guilherme, ou Talisquinha, de 11 anos. Magrinho como ex-jogador do Bahia, agora no Benfica de Portugal. Os dois se procuram o tempo todo. O piso irregular, a bola já velha, nada disso atrapalha. A diferença dos dois para os outros garotos salta aos olhos. O jeito de dominar, a atitude de encarar o marcador e de passar pelos adversários. Inho e Talisquinha nos fazem ter uma certeza. O talento ainda existe. O amor pelo futebol está no DNA de milhões de brasileirinhos. O segredo está no garimpo e depois na formação, porque a Fábrica Brasil ainda parece inesgotável. E no próximo episódio, vamos mostrar a realidade em grandes e pequenos clubes brasileiros. Que tipo de estrutura os jovens encontram? Aí, ó. Boa! Muito bom, perfeito. E a qualidade? Qualidade que é boa nada. Não vi qualidade nenhuma aí. O número cada vez maior de clubes formadores que não se preocupam em apenas produzir jogadores para o Brasil. É o talento tipo exportação, como é o caso do Fragata aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul. A presença de olheiros europeus em nossos campeonatos de base. O que eles buscam? Brasil, eu penso que tem uma grande mina de jogadores. A difícil transição para a equipe principal. Joias que surgem, joias que ficam pelo caminho. Por quê? Ninguém faz uma pesquisa psicológica nele para ver se ele está pronto para suportar uma torcida vaiando ele. Então, assim, não tem esse processo. Sobe aleatoriamente. É a série A Base, domingo que vem, aqui no Esporte Espetacular.